Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações, em nossos corações. É com motivo de alegria que vamos juntos passar alguns minutinhos meditando na palavra de Deus. Como eu já falei e volto a falar, todos segunda, quarta e sexta estaremos lançando um vídeo Manhã com Deus, para que possamos juntos, meus irmãos, glorificar o santo nome. Tudo é para Deus e tudo é dele. Amém? Meu nome é Pastor Julien. Eu venho aqui trazer estas mensagens e peço para você, se você pode colaborar, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho para que o YouTube saiba que é um conteúdo bom, um conteúdo que vem de Deus e você possa mandar para várias pessoas, nos ajude a levar a mensagem da cruz. Amém? Meus irmãos, nesta manhã de segunda, eu estava buscando a Deus e sentindo de falar sobre amizade. Todos nós temos amizade, nós sabemos disso. Todos nós temos amigos, mas será que todos os amigos nossos são verdadeiros? Será que todas as pessoas que batem nas nossas costas são pessoas verdadeiras ou estão apenas conosco que temos algo a entregar para eles? Nós vamos falar de um homem, todo mundo já conhece, todo mundo já ouviu falar perante a Bíblia, que muitos estavam com ele, mas na hora que ele mais precisou, que ele perdeu algo, queriam matar ele. Irmãos, a coisa mais difícil no mundo é você confiar numa pessoa. A coisa mais decepcionante, aquilo que mais nos machuca é quando nós confiamos em alguém e esse alguém nos decepciona, nos ataca, nos quer mal. Nós confiamos a nossa vida por ele. E nós pensamos que temos amigos firme, forte. É difícil hoje em dia de nós acreditarmos em alguém. Eu já relatei, quando eu estava bem, quando eu tinha minha firma, tinha caminhões, eu tinha um monte de gente ao meu lado, querendo sair comigo, era Julien daqui, Julien dali. Mas quando eu perdi tudo, não sobrou uma, sumiu todos. Dói quando você liga para um, e aí, meu querido, não para pedir nada emprestado, para querer desabafar, querer ajuda espiritual. Até pastores, até pessoas da igreja me abandonaram. Aqui nós vamos falar de um homem chamado Davi. Eles foram para uma guerra contra Amalequitas. E ele estava guerreando, ele levou 600 homens para guerrear, 600 homens de confiança dele para guerrear. Mas só que Davi, quando saiu guerrear, ele deixou suas esposas, os homens que estavam com ele, suas esposas, tudo que tinha com eles, numa cidade, num acampamento. E elas foram atacadas. Está escrito assim lá em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 em diante, está escrito assim, eu vou ler um pouco rápido para não tomar muito tempo, para nós compreendermos que nós não devemos confiar em muitas pessoas que estão ao nosso lado. O que eles querem de nós? Amizade ou aquilo que nós temos? Mas pastor, eu não tenho nada. Quanto menos você tiver, menos amizade nós vamos ter. Está escrito assim, ó. Sucedeu que, pois que chegando Davi e os homens ao terceiro dia a Siqueleg, já os amalequitas com ímpeto tinham invadido o sul, e Siclag tinha atacado a Siclag e tinha queimado a fogo. E tinha levado cativo as mulheres e tudo que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimado a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas, tinham sido levados a cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele
alcançaram sua voz e choraram, até que neles houve mais forças para chorar. Todas as mulheres de Davi foram levadas cativas. No 5, e Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. E todo o povo falava em apedrejá-lo. Porque a alma de todo o povo estava amargurada, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Todos que estavam com ele, eram 600 homens, todos que estavam com ele, quis apedrejá-lo. Eram pessoas de confiança. Aqui Davi tinha saído a guerrear, a Zeglag. Já os amalequitas com ímpeto invadiram, pegaram suas mulheres, seus filhos, e tudo que tinha nele, boi, vaca, carneiro, cabrito, tudo que tinha, não mataram, levaram em cativo. E quando eles voltaram e viram que estava queimado, sitiada a cidade, a amargura entrou em todos, choraram muito até quando tiveram mais lágrimas. Aí, quando eles caíram em si, eles planejaram em apedrejar Davi. Quantas vitórias Davi já tinha dado, quantas vezes Davi já estava com ele, há quantos dias eles conheciam Davi, eles conheciam o Deus de Davi e sabia que podia. Eles não sabiam se eles estavam mortos ou não. Porque quando nós perdemos tudo, Davi aqui perdeu as mulheres, filhos, perderam tudo. Quando nós perdemos tudo, irmãos, aí que nós vamos ver quem é nosso amigo, quem não é. Quando nós temos tudo, como nós conhecemos, como te fala, é aquele ditado por cima da carne seca, né? Quando nós estamos por cima, meu irmão, vem amizade de tudo quanto é lado, até amizade de quem você nem imagina. Mas quando nós começamos a perder, quando nós começamos a não ter mais condições, as pessoas começam a distanciar de nós. Foi o que eu falei agora há pouco. Quando eu tinha minha empresa, muitos batiam nas minhas costas. Que eu era um bom homem, que nós podíamos andar juntos, vamos para churrasco, vamos para isso. Mas quando Deus me avisou que eu ia perder tudo, e eu perdi tudo, sumiu as amizades, sumiu o povo. Por isso que eu falo, irmãos, quando nós estamos necessitados, quando nós estamos perdendo tudo, não devemos contar nada para ninguém, nós devemos dobrar o nosso joelho em particular, ir para um quarto, vai para o quarto, fecha a porta, fala em particular com Deus, e Deus te recompensará à vista de todos. Davi, ele ficou amargurado, eu fiquei amargurado, irmão, quando eu perdi tudo, quando eu comecei a perder os amigos, sumiu tudo. Os únicos que não saíram do meu lado foi minha esposa, foi os meus filhos. Eu tenho uma menina de 33 anos, um menino de 31. Eles foram fiéis a mim e principalmente Deus foi fiel a mim. Do mesmo jeito que Deus tinha falado que eu ia perder tudo lá em Foz do Iguaçu, o mesmo Deus falou que eu ia recuperar tudo. É o que vai acontecer com Davi aqui. Davi confiava naqueles 600 homens, e aqueles 600 homens se colocou contra Davi e planejaram apedrejar, porque colocaram a culpa em Davi por ter levado as suas mulheres, os seus filhos em cativo, a sua riqueza. Eles foram para a guerra e colocaram a culpa em Davi. Muitas das vezes, os próprios amigos nossos colocam culpa em nós por algo que acontece na vida deles. E viram a cara, ficam nervosos, eles ficam planejando algo contra nós porque eles acham que aquilo que acontece na vida dele é culpa nossa.
e colocaram a culpa em Davi. Davi se angustiou muito, lá no 6 diz, e Davi muito se angustiou porque o povo falava em apredejá-lo. O Davi ficou tão triste por ter acontecido aquilo, angustiou tudo. A hora que Davi ficou sabendo que os seus homens queriam apedrejá-lo, olha lá, Davi muito se angustiou porque o povo falava em apedrejá-lo. Então, a hora que ele ficou sabendo que os seus homens de confiança queriam apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura. Irmão, dói nós olharmos e falar, pô, eu podia ter contado com aquela pessoa, mas aquela pessoa virou as costas mais na hora que eu precisava. Porque não foi só deles, foram de todo mundo ali que estavam, levaram de todos. Mas só que eles se esqueceram que Davi, ele servia a um Deus vivo, Deus de Israel, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E Davi foi consultar a Deus o que ele devia fazer. Ele não se levantou imediatamente. Ele era rei, ele podia convocar mais pessoas e ter uma guerra interna. Não faça vingança, irmãos, com sua própria mão. É a palavra, eu estou com a palavra aberta aqui. É a Bíblia. Não faça vingança com aquelas pessoas que te machucaram. Não faça vingança com aquelas pessoas que te querem mal. Não faça vingança com aquelas pessoas que te traíram, machucaram. Eu sei que dá vontade, irmão, porque muitos já me machucaram, até dentro da igreja. Aí disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traz-me aqui, eu te peço, a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a estola de Davi. Era uma roupa sacerdotal. Ele foi se prepara, meu irmão. Vai buscar a Deus. Não olha as dificuldades, não olha as pessoas que estão querendo ver o teu fim. Muitos que estão batendo nas tuas costas, eles querem a tua derrota. Eles estão esperando você perder para te criticarem, para falarem alguma coisa contra você, mas não vão achar. Aqui, Davi, ele se vestiu da estola sacerdotal. Se revista da armadura de Deus. Para que quando vinham os dias maus, você esteja revestido no poder de Deus. Dá para dar um exemplo de quando Davi foi colocar a roupa do rei Saul para ir batalhar com Golias. Ele falou, não quero, eu vou em nome do Senhor. Ele se revestiu com a armadura de Deus. Quando nós se revestimos pela palavra, quando nós vamos consultar a Deus, Deus vai te dar a resposta na hora que você mais precisa. Hoje essa palavra está me trazendo que nós não devemos confiar mais em ninguém. Nós devemos confiar em Deus. Deus vai colocar as pessoas certas no teu caminho. Não é qualquer um que pode estar no teu caminho, não é qualquer pessoa que pode andar com você, não é qualquer pessoa que pode estar ao teu lado. Porque a pessoa que você pode estar confiando, talvez ela está te desejando o mal. Os 600 homens tentaram apedrejar Davi, eles planejaram apedrejar, porque Davi perdeu tudo e levou tudo, perderam tudo, eles perderam, Davi perdeu. Armaram contra Davi. Mas Davi se angustiou muito, não tomou posição nenhuma dele, humana. Ele colocou as vestes sacerdotal e foi orar. Mas na onde está escrito, pastor? 1 Samuel, capítulo 30, versículo 8. Está aberta aqui minha palavra. Está aqui, ó. Eu prego a palavra, não prego aquilo que vem de qualquer jeito. No 38 está escrito assim: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei a esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe diz. Mas antes de ele perguntar para Deus, ele chamou Abiatar, o sacerdote, e pediu para ele trazer as vestes sacerdotal.
Ele colocou a veste. Antes de você buscar a Deus para tomar alguma posição, alguma atitude, se prepara na presença de Deus. Não vai de qualquer jeito. Não vai desprevenido. Davi se preparou mesmo angustiado pela notícia que ele teve. Você está angustiada pela alguma notícia que você teve. Você vai ser despedida, você não pode ser mãe, você não pode ser pai, teu filho não tem jeito. Você já percebeu que são os melhores amigos, as melhores pessoas que estão ao teu lado, falam, teu filho não tem jeito, teu filho não tem condições, ô moleque atribulado. Não, irmão, vai, se veste da roupa sacerdotal e vai falar com Deus para entregar a tua família, porque a palavra diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Davi se preparou, ele não tomou posição nenhuma contra aqueles 600 homens antes de falar com Deus e perguntar com Deus, perseguirei eu a quem me roubou? Perseguirei eu aquela tropa que levou as mulheres dos meus homens, os filhos dos meus homens, o boi, o camelo, a cabra, os animais? Perseguirei eu, Senhor? Ele estava revestido com a roupa sacerdotal. Se revista com a armadura de Deus e vai perguntar para Deus o que você deve fazer antes de tomar qualquer decisão. Para nós acabarmos, olha o que Deus responde para ele no versículo 8 ainda. E o Senhor lhe disse, persegue-e, porque de certo alcançará e tudo libertará. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram para trás. E o Davi os perseguiu, ele e os 400 homens, pois 200 homens ficaram, por não poderem, descansados que estavam, passar o ribeiro. E acharam no campo um homem egípcio, o qual trouxera Davi, deram-lhe pão a comer e deram-lhe água a beber. Meu irmão, a palavra de Deus está falando o seguinte para nós hoje, nesta manhã de segunda-feira. A notícia que você receber, seja de quem for, se revista da armadura de Deus, entre em consagração, vai falar com Deus, porque Deus vai restaurar aquilo que você perdeu, aquilo que te tiraram, Deus vai te dar. Davi perguntou para Deus, perseguirei eu aquelas tropas? E Deus disse, vai, persegue, por certo, eu te darei de volta tudo. E ele restituiu tudo. Pegaram as mulheres dos seus soldados, os filhos pegaram tudo de volta e trouxeram de volta. Eles venceram a guerra. Então, aquilo que falaram para você, meu irmão, vou usar aquele ditado, entra por um ouvido e sai pelo outro. Se revista do poder de Deus, da armadura de Deus. Dobra teu joelho como Davi fez. Ele foi falar com Deus. E Deus deu a estratégia certinha para ele vencer aquela batalha. Deus vai te dar a estratégia certinha para você vencer a batalha. Deus vai te dar a estratégia certinha para você fazer aquilo que apraz o coração de Deus. Amém? Não ligue porque estão falando. Tome cuidado com as amizades. Tem muitas amizades que só querem te apunhalar por trás, querem te apedrejar. No primeiro momento que você, vamos dizer, pisar na bola, eles vão te atacar. Eles vão tentar te matar. Estou falando matar, morte espiritual, tá? Tome cuidado com quem você fala as tuas coisas, tuas intimidades, homens, mulheres. Toma cuidado. Que nem todos estão preparados para ouvir aquilo que você tem. Se declara a Deus. Se revista do poder de Deus, porque Deus vai te dar a tua vitória. E todos aqueles, esses 600 homens viram a vitória que Deus deu para Davi. E todos aqueles que te criticaram, todos aqueles que tentaram fazer algo contra você,